Lançamento oficial da quarta CONAI-SC 2021-2022. O tema central da quarta CONAI 2022, inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. Em nome do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina e das 37 entidades que o compõem, temos a satisfação de iniciar neste dia 31 de agosto de 2021 o lançamento oficial da quarta CONAI-SC 2021-2022. O lançamento está sendo transmitido online pelo Google Meet, com um grupo de coordenadores da atividade, conferencistas e autoridades. E para maior participação de todos e de todas, estamos com transmissão ao vivo pelo YouTube do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, no link disponível no site das instituições do Fórum. Solicito que todos, sobretudo aqui no Google Meet, fechem os seus microfones, ligando-o apenas quando necessário. Estão conosco as professoras Rosana Gomes e Gisele Santos, que vão fazer, que são as intérpretes de Libras. Para dar início ao ato solene de abertura, convidamos a psicopedagoga Juliana Paula Burato, da Fundação Catarinense de Educação Especial, para cantar o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado e retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e lívido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor.
amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho seu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos a Juliana Paula Burato por nos apresentar o hino da pátria com tanta beleza. E Juliana tem, em outros momentos, também colaborado muito conosco no Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina e aqui na CONAI. Agora, nós vamos assistir a um breve vídeo do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina. Feliz é o mar que te abraça, que te envolve de azul, nas praias vem te beijar. Feliz é o sol que realça tua beleza sutil no romper da manhã. Ilha, o poeta te quer, com ciúme de quem guarda o amor da mulher. Ilha, minha fonte de luz. Ok, obrigado. Dando continuidade, já temos um percurso histórico das atividades realizadas na 4ª CONAI-SC. Acompanhe-nos nas redes sociais da própria conferência, Instagram, Facebook, Twitter, como também nos sites e redes dos integrantes do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, como na página da Undime, do Conselho Estadual de Educação, da Secretaria de Estado da Educação, da UNCM e outros endereços. Solicite informações à sua instituição ou entidade para participar deste movimento democrático pela educação. A ação que estamos realizando é resultado de um Brasil como nação democrática, numa perspectiva de consolidar uma educação até então reconhecida por seus desafios e avanços, registrado nas conferências já realizadas. Hoje é mais um dia de semear. Vamos plantar para que possamos colher um presente e um futuro melhor para nossas crianças, e para isso precisamos da união de todos e de todas. A educação constitui-se uma formação integral do estudante e da cidadania, pautada em princípios e valores que caracterizam o respeito à vida, ao convívio em sociedade, à ética, à cultura, ao ambiente e à mãe terra. Como direito social, ela precisa ser garantida à população brasileira, em especial à catarinense. A participação de todos e de todas é essencial para a garantia desse direito. A 4ª CONAI 2022 ocorrerá em Brasília nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2022. Ela tem como principais objetivos avaliar a implementação do Plano Nacional de Educação e as políticas públicas educacionais, assim como conclamar a sociedade brasileira para a elaboração e aprovação do novo PNE e dos planos estaduais e municipais de educação para o próximo decênio. A 4ª CONAI Santa Catarina 2021-2022 está definida para ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2022. E para tal conferência, estamos hoje fazendo o seu lançamento oficial. Neste sentido, nós vamos dar sequência
compondo a mesa das autoridades, nominando-as: o secretário adjunto de Estado da Educação de Santa Catarina, o senhor Vitor Fungaro Baltazar. João, só um minutinho, as intérpretes precisam ser chamadas para estar na sala também, tá? Tá. Uma intérprete apareceu agora, tá? Tá, perfeito. A gente aguarda um pouquinho, então. Na continuidade, nós vamos nominar as autoridades, depois vamos passar a palavra às autoridades efetivamente presentes aqui no nosso evento. Com licença. Eu estou interpretando, não sei se vocês estão tendo acesso às imagens. Não está aparecendo? Agora sim, Gisele, agora estamos te vendo. É porque tá, para aparecer, vocês vão ter que me fixar na tela, ou porque só aparece quando eu falo, daí por isso que aparece. E daí, como eu não tenho áudio, né, é só visual, aí a tela vai indo para trás. Tá, podemos continuar, Darli? O Sérgio já... Podemos? Tá. Então, desculpas e vamos continuar. Vamos compor a mesa das autoridades, nominando-as: o secretário adjunto de Estado da Educação de Santa Catarina, o senhor Vitor Fungaro Baltazar; a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati; o presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, o conselheiro Oswaldir Ramos; o coordenador do Fórum Nacional de Educação, professor Manuel Humberto Gonzaga Lima; a presidente da Undime Santa Catarina, senhora Patrícia Lüders; o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, senhor João Luiz Botega; o auditor substituto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, senhor Gerson Sica; o pró-reitor de graduação da UFSC, professor Daniel de Santana Vasconcelos; o reitor da UDESC, senhor Dilmar Barreta, neste ato representado pelo professor Celso Carminati, diretor-geral; o presidente do Sistema CAF, professor Simadon, neste ato representado pelo secretário executivo do Sistema CAF, senhor Paulo Ivo Quentop; a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, senhora Janice Aparecida Stalder Krasniak, neste ato representada pela senhora Fabiana Garcês, supervisora de atividades educacionais extensivas; o presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas, Newton Nandiave Gango Nidli; a coordenadora do Fórum Estadual Popular de Educação de Santa Catarina, senhora Rita de Cássia Gonçalves; o coordenador do Roma, Instituto da Diversidade Sexual da Grande Florianópolis, representando os setores sociais da diversidade, nesta conferência, senhor Fabrício Lima; o estudante da terceira série do ensino médio da Escola de Educação Básica, professor Tercílio Bastos Pinheiral, de Major Gersino, o jovem Tiago Rafael Kraus, aqui representando os estudantes catarinenses;
o coordenador da UNCM Santa Catarina, professor Cláudio Luiz Orso, a coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, a professora Darli de Amorim Zunino. Nominada as autoridades, vamos fazer o seguinte esclarecimento breve. A metodologia desta solenidade ocorrerá da seguinte forma: cada autoridade chamada à fala terá até 3 minutos para os cumprimentos e posicionamentos acerca da participação institucional na 4ª CONAI SC 2021-2022. Como se trata de uma conferência de lançamento, não haverá debate, como em todos os outros eventos da 4ª CONAI SC 2021-2022. Apenas oportunidade para algumas pontuações, caso sejam elencadas da participação no chat. Neste momento, passo a palavra à seguinte autoridade: ao coordenador do Fórum Nacional de Educação, professor Manuel Humberto Gonzaga, para que utilize o seu tempo regulamentar. Boa noite a todos. Eu quero fazer uma saudação à conselheira Darli Zunino, que coordena o Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, saudar o presidente do FONSED, conselheiro Oswaldir Ramos, coordenador da UNCM, Cláudio Luiz Osso, presidente da Undime, Patrícia Lourdes, o auditor do TCE, Gerson Sica, o professor Genuíno Bourdion, que está aqui entre nós, o secretário adjunto da Educação, Vitor Baltazar, doutor João Luiz Botega, do Ministério Público, a deputada Luciana Carminato, e a presidente do Fórum Nacional Popular de Educação, Rita Gonçalves, que aqui prestigia essa solenidade. O Fórum Nacional de Educação foi criado pela Portaria 1407, de 14 de dezembro de 2010, instituído por lei com a aprovação do Plano Nacional de Educação pela Lei 13.005, de 24 de junho de 2014. Como observamos, o Estado Democrático de Direito foi garantido desde a sua criação. Primeiro, por se constituir em uma reivindicação histórica da comunidade educacional, deliberada na Conferência Nacional de Educação de 2010. Sem dúvidas, neste fórum, estamos construindo, ao longo dos anos, a interlocução necessária entre a sociedade civil e o Estado brasileiro. As CONAIs de 2014 e 2018 provam esse procedimento. É com muita honra que, mais uma vez, eu volto a Santa Catarina, e olha que eu tenho vindo aqui sucessivas vezes, me sinto honrado de participar desse lançamento, tenho absoluta convicção da realização de um processo cada vez mais na busca da educação de qualidade e dos princípios básicos para exercermos a gestão democrática que tanto imaginamos. Este é o cenário ideal para todas estas ações. Sucesso a todos, sucesso Darli, que tem conosco, além dessa ligação direta, hoje, também com o Fórum Nacional, com o Fórum Estadual, uma participação ativa na instituição que eu tenho a honra de pertencer e presidir nacionalmente, a UNCM, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Nunca, nestes últimos 4 anos, nesta sequência de coordenação dos conselhos estaduais para os conselhos municipais, tivemos tanto espaço democrático de discussão como estamos tendo neste momento. Vamos juntos à CONAI 2022. Muito obrigado. Obrigado, professor Manuel Humberto, e obrigado pelo reconhecimento que o senhor tem demonstrado ao Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina e a todo o Estado e o Brasil, enfim. Com a palavra, para usar o seu tempo regulamentar, a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, senhora Janice Aparecida Stedel Krasniak. Professora Janice se encontra na sala?
Tá. Então, vamos... Não, ela não está na sala. Então, vamos chamar o doutor João Luiz Botega, se encontra na sala? Doutor João Botega também não se encontra. Doutor Botega se encontra? Isso, desculpa, doutor. O coordenador do Ministério Público de Santa Catarina, João Luiz Botega, para os seus 3 minutos regulamentares. Seja bem-vindo. Obrigado, João. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em nome da professora Darli, né, que tem sido essa batalhadora, essa guerreira, para que, junto com outros parceiros, né, para que o fórum se estabelecesse, que as conferências se realizem. Então, agradecer o convite, agradecer a parceria do fórum, de todas as instituições que estão aqui presentes, né, órgãos do Poder Executivo, órgãos de controle, órgãos representativos aí dos municípios, e dizer que, da parte do Ministério Público, o Ministério Público, como um dos responsáveis também, né, pela nossa Constituição, pela garantia do regime democrático, e não se faz democracia sem educação, né? O nosso mestre Anísio Teixeira já dizia que a democracia só vai se realizar quando a máquina de realizar a democracia se realiza, e essa máquina é a escola pública, né? E o Ministério Público também, como órgão que é responsável por zelar pelos interesses sociais individuais indisponíveis, e pelo bom desempenho das políticas públicas, entre elas, sem dúvida, a da educação é uma das mais importantes. O Ministério Público, então, é um grande parceiro, um incentivador, um órgão que vai estar junto, né, do fórum e das demais entidades, para que as conferências preparatórias, as conferências municipais, intermunicipais e a conferência estadual se realize da melhor maneira possível, com muito debate, com muito diálogo horizontal, com construção coletiva da política pública, com a possibilidade, né, de participação democrática de todos e todas, e que a gente possa sair, então, desse processo de conferências com uma democracia ainda mais consolidada, com indicadores, com metas, com projetos específicos para a nossa educação, lembrando do desafio que temos aí de iniciar o debate do próximo Plano Nacional de Educação, além do monitoramento e cumprimento do atual plano nacional, estadual e municipais de educação, esse grande desafio que temos na área da educação, que já era enorme e agora, com a pandemia, é ainda maior. Então, parabenizar a todos e a todas, agradecer novamente o convite, a todos que nos assistem, e deixar, então, né, registrado que o Ministério Público, como parceiro das conferências, vai sediar, então, virtualmente, uma das etapas, uma das conferências preparatórias da conferência da CONAI SC 2021-2022. Já deixo o convite, então, para todos e todas que nos assistem, no canal do YouTube do Ministério Público de Santa Catarina, no próximo dia 6 de setembro, a partir das 15 horas, então dia 6 de setembro, na segunda-feira que vem, véspera de feriado, todo mundo vai ter um tempinho para assistir no YouTube do Ministério Público, no canal do MP, no YouTube, então já corre lá, se inscreva lá para acompanhar. Às 15 horas, nós vamos ter, então, a palestra do professor Ivan Siqueira, que vai tratar conosco sobre educação com qualidade social. O que é isso, né? Qual é a importância de a gente debater e discutir esse tema? Então já fica o convite para todos e todas estarem conosco no próximo, na conferência preparatória, no próximo dia 6, e agradecer, então, mais uma vez o convite e dizer que o Ministério Público está à disposição de todos e todas sempre, e vai continuar acompanhando todo o processo de elaboração, construção e execução das conferências de educação. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Luiz Botega, do Ministério Público. Temos a honra de chamar o auditor substituto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, senhor Gerson Sica. Muito obrigado, João. Em nome da nossa querida Darli, coordenadora do Fórum Estadual de Educação, professor Manuel Humberto, agora coordenador do Fórum Nacional de Educação, eu queria cumprimentar a todas e a todos que estão aqui representando entidades, instituições, e também a todos que estão nos assistindo, né,
profissionais da educação, membros da comunidade escolar, estudantes, e fico feliz de ver o nosso Tiago aqui, de estudante de Major Gersino, representando os estudantes. Sempre é bom destacar que todo o processo educacional é construído justamente para o cidadão estudante que lá está, e ele não só recebe a prestação educacional, mas ele é partícipe desse processo e um dos grandes protagonistas. Então é muito importante ter a representação dos estudantes. Eu tive a felicidade de participar ativamente do movimento estudantil enquanto estudante na minha fase do nível superior, então sempre fico muito feliz quando eu vejo representações estudantis nesses espaços. E em nome do Tribunal de Contas eu queria registrar que é com grande satisfação que nós vemos a concretização, né, dessa etapa, né, da Conferência Internacional de Educação, da 4ª Conferência Nacional de Educação, porque nós sabemos que vivemos um momento de grande dificuldade, grandes incertezas, muitas vicissitudes, presenciar esse momento, desse lançamento da etapa estadual, a concretização de todo esse esforço, né, Darli, que acompanhamos aí todo esse processo, de fato é muito gratificante, porque as conferências elas são essenciais para discutir a política educacional, para reafirmar o compromisso com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Estadual de Educação e com os planos municipais de educação, para que possamos avaliar a sua execução e para que possamos, como o professor Manuel Humberto ele bem falou, já pensar, né, o que vai ser, quais serão os próximos passos. O Tribunal de Contas é parceiro de todo esse processo, acompanhará já desde com a conferência preparatória ocorrida por o conselheiro César Miola, esteve presente, o nosso grande líder dos Tribunais de Contas brasileiros, ficamos muito felizes com a sua participação. Então, desde os estágios iniciais até todos os próximos passos, o Tribunal de Contas se fará presente na medida do possível, é parceiro, fornecerá todas as informações que se fizerem necessárias para os debates. Nós sabemos que há necessidade de reafirmar o compromisso com o financiamento da educação, com a plena implementação da emenda constitucional 108 do Fundeb. Nós precisamos melhorar a gestão, precisamos reforçar a gestão democrática das escolas, reforçar a participação dos conselhos, a melhor preparação dos nossos gestores e profissionais de educação, melhoria da remuneração dos profissionais e condições de trabalho, planos de carreira. Então, nós temos uma série de fatores que devem nortear essas discussões, e tenho certeza que conseguiremos traçar novos rumos para aqueles problemas que ainda precisamos enfrentar, e vamos reafirmar o compromisso que nós temos já estabelecido com a educação catarinense. Mais uma vez, cumprimentar a todas e a todos e desejar muito sucesso nos trabalhos vindouros. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio Sica. Temos a honra de chamar agora o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Daniel de Santana Vasconcelos. Boa noite, professor. Obrigado, João. Quero saudar todas as autoridades presentes e, em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, dizer que estamos aqui também para somar os esforços na realização da 4ª CONAI, colocar a Prograde e a Universidade Federal à disposição dessa organização da CONAI 21-22 e somar esforços na realização de todos os planos de educação nacional, estadual e municipais, como esse fórum, esse grande colegiado aqui de entidades já tem feito, e vem realizando e vai continuar fazendo com sucesso. Estamos aqui para colaborar com esse processo, para colocarmos à disposição de todos, para pensar juntos caminhos para a educação brasileira, para o desenvolvimento do nosso país, através da educação. Muito obrigado. Obrigado, professor Daniel. Temos a honra de chamar agora a presidente da Undime Santa Catarina, senhora Patrícia Lüders. Obrigada, João. Boa noite a todos. Em nome da nossa querida Darli, quero cumprimentar todas as autoridades,
mas de maneira muito especial cumprimentar quem esteja acompanhando nós pelo YouTube, os professores, coordenadores, diretores, que são eles que fazem diretamente o dia a dia, o contato com os nossos estudantes de Santa Catarina. É com muita alegria, né, que a Undime cumprimenta o Fórum Estadual de Educação, e aqui de uma forma muito breve e muito objetiva, a Undime, ela se preocupa muito, em nome de todos os secretários de Santa Catarina, que esse novo plano, né, esse vigente que nós vamos estar estudando, pensando para 2024 a 2034, seja um documento consolidado e não um documento que fique apenas na legislação. Nós, enquanto Brasil, somos um dos países com maiores legislações aprovadas, escritas, mas na prática nós precisamos avançar. Então é um momento, eu digo, não há profissional da educação que não tenha passado por uma CONAI e que tenha o conhecimento que é um momento democrático de participação, mas é o momento primeiro de nós olharmos e avaliarmos o que a gente não deu conta. De nada adianta, neste momento, avançarmos se a gente não conseguiu avançar as metas, as estratégias, seja do plano nacional, o plano estadual e o plano municipal. Pego aqui apenas um exemplo da meta 1, quando nós temos aqui uma dificuldade, e nós temos um diálogo muito grande com o Ministério Público, Tribunal de Contas, aonde a meta 1 traz a responsabilidade das crianças de 0 a 3 e de 4 a 5. Porém, nós temos aquelas crianças que fazem 3 anos após o 31 de março, que elas ficam descobertas no censo brasileiro. Então, a gente já precisa repensar nessas metas, e esse é o objetivo da CONAI, reavaliar as metas e as estratégias, seja do município, do estado e do Brasil. Então, que a gente possa, né, nesse momento e nesse espaço democrático, a primeira vez de maneira digital, muitos não estão conseguindo acompanhar nesse momento ao vivo, mas que possam acompanhar depois, que façam as suas CONAIs, seja ela municipal, seja ela intermunicipal, regional, para que possamos ter uma CONAI consolidada, uma etapa estadual consolidada, com muita discussão, e discussão de quem esteja lá na ponta, dos estudantes, dos professores, dos diretores, para que a gente possa ter um documento consolidado. Muito obrigada e um abraço da Undime, e aproveito também, deixo o convite, a Undime parceira também fará uma formação preparatória, a Undime hoje, que responde pela primeira etapa da infância, educação infantil, dia 9 de setembro, às 14 horas, vamos conversar um pouquinho de tempos e espaços da primeira infância. Um abraço e parabenizar o Fórum Estadual de Educação. Estamos honrados, obrigado, secretária Patrícia e presidente da Undime, muito obrigado. Temos a honra agora de chamar o Conselho Estadual de Educação, o presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, o conselheiro Oswaldir Ramos, e destacando que hoje o Conselho Estadual de Educação está dando essa assessoria para nós, em termos de mídia, enfim. Né? Então, por gentileza, o professor Oswaldir Ramos, em nome do Conselho Estadual de Educação. Boa noite a todas e a todos. Quero, em nome do Conselho Estadual de Educação e do FONSED, cumprimentar o nosso secretário adjunto de Educação, professor Vitor Baltazar, e ao cumprimentá-lo, secretário, quero parabenizar a Secretaria de Estado da Educação pelas ações em desenvolvimento. Lembro que ainda há poucos dias estivemos participando da solenidade de lançamento do Plano de Ações Estratégicas da Secretaria da Educação, oportunidade em que pudemos constatar inúmeras ações que, com certeza, irão contribuir em muito no cumprimento do Plano Estadual de Educação em vigor, e quando eu falo no Plano Estadual de Educação em vigor, não posso esquecer a professora Elza Moreto, e, por consequência, o Plano Estadual de Educação 2024-2034. Em Santa Catarina, nós estamos vivendo um excelente momento, secretário Vitor, um momento muito importante na educação, não só agora com a estreia da TV Educa SC, mas também em relação à valorização dos professores, na infraestrutura das nossas escolas. Quando se fala em ensino médio tempo integral, secretário, indiscutivelmente é urgente pensar em infraestrutura, além de ações relacionadas à evasão escolar que recentemente conversei com o nosso promotor, o João Botega. Sabe, Vitor, o secretário Vampiro nos comoveu
quando literalmente chorou na apresentação do Plano de Ações para a Educação em Santa Catarina. A favor, transmitir os nossos parabéns. Quero cumprimentar a presidente da Comissão da Assembleia Legislativa de Educação, a deputada Luciane Carminati, e também externar a nossa gratidão por ela ser uma batalhadora da educação de Santa Catarina. Parabenizar o nosso querido amigo Manuel Humberto, hoje o nosso coordenador nacional do Fórum Nacional da Educação. Parabenizar a nossa coordenadora, e eu não vou elogiar muito, porque senão depois, né, Edna, nós não vamos poder aturá-la, nossa querida amiga Darli Zunino, cumprimentar o professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, nosso representante do Conselho Estadual de Educação, a nossa presidente da Undime, professora Patrícia, também conselheira do Conselho Estadual de Educação, o Cláudio da UNCME, o João, eu comentei anteriormente, o Gerson Sica, o professor Daniel Vasconcelos, o professor Celso Carminati, enfim, eu quero cumprimentar o nosso coordenador do Roma, o Fabrício, e as demais autoridades na pessoa do nosso estudante aqui, o Tiago Kraus. Cumprimentar os conselheiros municipais, estaduais, professores, enfim, a todos, em geral, que nos assistem. Quero cumprimentar e agradecer o professor Genuíno Bordignon, conferencista desta noite. Na última quarta-feira ainda tivemos junto, em outra live, no Conselho Estadual de Educação do Tocantins. Ele é uma personalidade fantástica que sonha e vive educação. Obrigado, professor Genuíno. A realização desta conferência estadual e das conferências municipais são muito importantes, pois nos possibilita discutir os rumos da educação no âmbito do Estado de Santa Catarina. As conferências são de fundamental importância na medida em que buscam atender o seu princípio, ou seja, conferir o que se propôs, o que se estabeleceu como meta e a definição das estratégias. O atual momento é extremamente desafiador para todos no campo da educação. A pandemia acelerou em nós a motivação para a mudança e é natural que se reflita na educação. Quando poderíamos imaginar, né, que em tão pouco tempo estivéssemos todos adaptados a essa nova forma de reunião, os benefícios de economicidade, otimização, mobilidade, fazem com que a cada dia novidades sejam apresentadas para a nossa comunidade. Santa Catarina tem sido modelo e servido de exemplo nacional em educação, nos avanços e nos recursos para manter o aprendizado, quiçá neste período adverso da pandemia. É gratificante para nós do Conselho Estadual de Educação, onde realmente vivemos e praticamos educação, termos ciência e podermos acompanhar a vontade e a decisão que ora se concretiza do lançamento oficial da 4ª Conferência Nacional de Educação Santa Catarina 2021-2022. Para finalizar, reiteramos o compromisso do Conselho Estadual de Educação para com o Fórum Estadual de Educação e com a educação em nosso estado. Um fraterno abraço a todas e a todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente Oswaldir Ramos. Registramos que mais de 280 pessoas estão nos assistindo pelo YouTube, né, além do Google Meet agora. Temos a honra de chamar a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada estadual Luciane Carminati, para que utilize o seu tempo regulamentar. Deputada Luciane Carminati está na sala? Alguém pode me informar? A impressão que passa é que ela não está. Tá, então vamos passar a palavra. Temos a honra de anunciar a palavra, o espaço agora para o secretário adjunto do Estado da Educação de Santa Catarina, o senhor Vitor Fungaro Baltazar. Por gentileza, secretário. Muito boa noite a todos e a todas. Vou nominar a professora Darli
coordenadora do Fórum Estadual de Educação, e o professor Oswaldir, presidente do Conselho Estadual de Educação, e em vossos nomes cumprimentar a todas as autoridades presentes e que me antecederam na fala. Quero iniciar cumprimentando de maneira muito especial a todos os profissionais da educação que nos acompanham nesse momento. São vocês, professores, técnicos, gestores, que estão trabalhando de forma incansável para que a educação catarinense supere todas as dificuldades impostas por essa pandemia. Vocês têm sido resilientes, resistentes, e a todos vocês, meu muito obrigado pela dedicação e pela parceria. A CONAI é um dos movimentos mais importantes da educação nacional e, consequentemente, da educação catarinense, porque o fruto deste trabalho será o nosso novo Plano Nacional de Educação, a nossa legislação máxima, aquele que indica a direção de todas as nossas ações, de todas as políticas públicas que estabeleceremos nos próximos anos. Então, todos os envolvidos com essa produção têm grande responsabilidade, avaliando o plano atual e propondo novas metas e estratégias para o próximo decênio. Na Secretaria de Estado da Educação, o Plano Estadual de Educação é o documento que norteia o nosso planejamento e nossa gestão. Está voltado integralmente para o cumprimento das 19 metas. Tivemos muitos avanços, mas sabemos também que temos muito ao que ser feito. A pandemia trouxe ainda novos desafios, sendo o principal deles a oferta educacional sem aulas presenciais. Santa Catarina não se amedrontou, ao contrário, desenvolveu estratégias e ações e hoje o nosso estado é referência nacional pela adoção do Plancom Edu. No segundo semestre, voltamos ao sistema de aulas presenciais com participação de cerca de 70% de toda a rede e praticamente 100% de nossos profissionais vacinados com a primeira e até o final deste mês com a segunda dose. Lançamos o Educa SC, mencionado pelo presidente do Conselho, professor Oswaldir, a qual agradeço, 2 canais de TV abertos, 24 horas, para a transmissão de aulas para todos os estudantes, de qual rede for, da privada, da estadual, da municipal, da federal. Além disso, conseguimos tornar realidade o tão sonhado aumento salarial para os professores. A partir de agora, aliás, a partir de hoje, último dia útil do mês, todos os professores com 40 horas, formação superior, não receberão menos do que R$ 5.000 no estado de Santa Catarina. Estamos ainda com ações que giram em investimentos em torno de 1,2 bilhão no Minha Nova Escola, que inclui melhoria de infraestrutura, tão importante para o cumprimento de muitas das nossas metas, e a implementação de novas tecnologias e mobiliários para as nossas escolas. Temos também investimento recorde no programa de bolsas universitárias, o UniEdu. Passamos de 122 milhões para 467 milhões de reais investidos em bolsas em 2021, o maior orçamento do programa na história de Santa Catarina. Esses são alguns exemplos de todo o esforço que o governo do Estado e a Secretaria de Estado de Educação estão realizando para que Santa Catarina seja sempre um exemplo em educação para o nosso país. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, trago o abraço do secretário Vampiro, que conosco não está, acometido de um problema de saúde, e desejo sucesso a todos os envolvidos nessa CONAI. Um forte abraço, uma boa noite e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, professor Vitor, muito obrigado. Temos que fazer o registro que a deputada Luciane Carminati está com dificuldades, onde está nesse momento com a internet, né? Então, por isso, e se houver a oportunidade, a gente pede que a nossa presidente insira a deputada para uma pequena manifestação. Tá? Uma outra questão é que nós tivemos um problema de interrupção breve no YouTube, mas deixando claro que todo o lançamento está sendo gravado. Dando sequência à solenidade, neste momento, passamos a palavra à professora Darli de Amorim Zunino, coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, para as suas manifestações e na continuidade do evento. Boa noite a todos e a todas. É muito bom estar com vocês. Neste momento, quero convidar os representantes dos setores sociais da diversidade, dos segmentos da educação básica, da educação superior, da educação profissional e tecnológica, e todos os gestores, na pessoa do professor Fabrício Lima, coordenador do Roma, Instituto da Diversidade Sexual da Grande Florianópolis, que se pronunciará em nome da diversidade e do colegiado da educação. Professor Fabrício, é com o senhor agora. Professor Fabrício. Ok, boa noite para todo mundo. Boa noite, professora Darli, nossa coordenadora. Em nome dela, cumprimento todos os demais à mesa. Nesse momento, se faz de grande importância e relevância, né, todos os movimentos sociais aqui, o qual represento nesse momento da questão da diversidade, né, os povos indígenas, os movimentos negros, o movimento LGBT, né, os movimentos de mulheres, aqui todos representados nesse momento. Se faz de grande importância, somente nesses últimos dias, falar sobre educação, né? Falar sobre educação voltada para a questão da diversidade. E discutir isso é de suma importância nesse momento da conferência, porque a conferência ela transforma, né, todos os nossos debates em plano, né, nos planos municipais, no plano estadual e depois no plano nacional, né, de educação. E com isso nós fazemos políticas voltadas também para a população em geral e que tem a questão da diversidade. Nós sofremos essa semana, e ainda com uma fala de um secretário de educação do sul do estado, ao qual eu acho que eu não preciso nem nomear nesse momento, que fez uma fatídica fala sobre a questão de um professor que naquele momento estava fazendo totalmente seu trabalho, né, enquanto educador na área de artes. Então, é de suma importância a gente discutir a questão de gênero, de entender o posicionamento que uma mulher do mercado de trabalho, uma mulher professora, ela merece todo o seu respeito, né? E que a gente, enquanto cidadão, precisa, então, trabalhar, né, os sistemas da educação para tornar nossos alunos grandes cidadãos, né? Cidadãos que não são machistas, cidadãos que não violentam suas esposas, cidadãos por completo. Então, através das conferências, é que nós vamos pautar, nós todos do movimento social, como também o movimento da educação como um todo, as pautas que são inerentes à educação e que vão transformar, né, a cada momento, os nossos estudantes, as nossas estudantes, em grandes cidadãos, que transformar a educação é transformar o mundo. E a gente precisa, neste momento de grande discussões, né, de grandes rachaduras na questão da educação do nosso país, que se faz, então, presente, né, esse grande momento. Então, seria isso. Darli, som, por gentileza. Obrigada, professor Fabrício. O professor Fabrício representa todos os segmentos da educação básica, da educação superior e da educação profissional e tecnológica. Também representa o CEPIM e representa o nosso estudante
aqui de Major Gersino, 50 quilômetros de Brusque, da EEB, Tercílio Basto, nosso jovem Tiago Rafael Claus. E também os setores da educação. E a coordenadora do Fórum Popular de Educação, senhora Rita de Cássia Gonçalves. Agradecemos as suas palavras. Gente, em nome das 37 entidades do Fórum, quero fazer uma saudação muito especial ao nosso novo e querido coordenador do Fórum Nacional de Educação, professor Manuel Humberto Gonzaga Lima, e desejar ao professor Manuel Humberto boas-vindas a este fórum. Eu sempre tenho dito para o nosso Manuel Humberto que os desafios de gerenciar um Fórum Nacional são grandes, mas as possibilidades também são imensas. Então, em nome do professor Manuel Humberto, cumprimento todas as autoridades aqui presentes e agradeço a cada um e a cada uma de vocês por ter aceito o nosso convite, professora Patrícia. É muito bom, Oswaldir, estar com vocês. Professor Daniel, muito obrigada. Professor Vitor, muito obrigada. As conferências nasceram de muitas lutas dos educadores e dos nossos sonhos. Os professores, os estudantes de todas as idades querem aprender a voar, querem continuar voando. A escola tem o papel de ensinar, de ver o mundo sob todos os prismas, de compreender a diversidade humana e os sentidos. Estamos aqui para conhecer, debater, analisar criticamente o que fizemos e o que temos por fazer por uma educação de qualidade, como bem diz o nosso querido conselheiro, professor Rodolfo, com equidade que inclua a todos e todas. Parafraseando o nosso querido mestre Demerval Saviani, que escreveu quando estava nos debates acalorados da nossa LDB, o seguinte: a LDB é uma lei com a qual a educação pode ficar aquém, além, igual à situação atual. E nós estamos aqui para irmos além do que estamos. Jamais ficar aquém do que temos, igual a que estamos hoje. É frustrante esse momento ainda, mas vamos pensar juntos. Pensadores que somos e sonhadores, podemos, com certeza, conjugar o verbo esperançar de Paulo Freire. Precisamos aprender a conjugar, precisamos ir para as ações. Sobre este olhar, de termos uma educação em nossas mãos e mentes, trabalhamos nesse coletivo, que é a realização da 4ª CONAI-SC 2021-2022. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao nosso querido João Gama. Muito obrigado, professora Darli. Nós solicitamos e, melhor ainda, convidamos a todas as autoridades e representações a permanecerem conosco neste lançamento. E, neste momento, farei a leitura de um breve currículo da mediadora da conferência, que será a professora Darli de Amorim Zunino. Darli é educadora que teve atuação em todos os níveis e modalidades de ensino da rede pública e privada. Trabalhou na gestão pública da rede estadual. É conselheira do Conselho Municipal de Educação de Canelinha. Foi coordenadora da UNCM-SC, hoje como vice-coordenadora. E, em âmbito nacional,
é diretora de formação da UNCME, é presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. Está como coordenadora do Fórum Estadual de Educação desde 2018. E, nesse momento, é a grande responsável pelo processo de realização desta 4ª conferência, no papel de coordenadora da Comissão Estadual da 4ª CONAI-SC 2020-2021. Eu passo a palavra à professora Darli, mediadora desta mesa, para que tenha a honra de chamar o nosso conferencista, que está conosco desde o início, muito antes da abertura da sala, né, Darli? Isso mesmo, professor João. Então, vem para cá, meu amigo, né? Quem é que é o nosso conferencista na noite de hoje? Conosco está o nosso conferencista, senhor Gerson Sica, o nosso conferencista, professor Genuíno Bourdignon, que fará a conferência de abertura da 4ª CONAI Santa Catarina 2021-2022. O tema desta conferência de abertura está intitulado Conferências na Construção, Patrícia, dos Sistemas de Educação. Eu leio agora, o professor Genuíno já está na sala, está na sala, professor Genuíno está em Belém. Vamos ver se o professor Genuíno está na sala, João. Enquanto vamos ver. Eu vou ler... Vai lendo o currículo do professor, vai lendo... A Edna dá uma conferir. Está, Fabrício disse que está na sala. Perfeito. Professor Obrigado, Genuíno, Fabrício. amigo, companheiro, escritor, patrono da UNCME Nacional. É graduado em Filosofia pela Unijuí, com mestrado em Educação e Administração em Sistemas Educacionais. Iniciou sua carreira profissional aqui, no estado de Santa Catarina, lá nas terras da nossa querida Elza Moreto, Lages. Tá? Foi diretor da nossa professora e ex-secretária de Educação, adjunta de Educação, professora Elza Moreto. Trabalhou no ensino fundamental e até a educação superior. Depois disso, passou por outras experiências na gestão pública federal, na docência em universidade. Também passou pelo Conselho Estadual do Distrito Federal, sendo associado ao Instituto Paulo Freire, Humberto. Tem muitas publicações, inclusive 2 livros que falam muito bem, né, professor Genuíno? Oh, meu querido, já está na sala. Então, ele publicou livros relacionados a sistemas, planos, né, conselhos, possui também, né, escreveu vários documentos, em especial tratando de temas como conselhos de educação, conselhos escolares, sistemas de ensino, planos de educação, conferências de educação, avaliação institucional. Também atuou no nosso programa de capacitação pró-conselho, Programa Nacional de Conselheiros Municipais de Educação, e no projeto Memória do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE. Com relação ao Plano Nacional de Educação, participou de toda a elaboração, até a sua aprovação no Congresso Nacional, do nosso Plano Nacional de Educação. Além de outras posições para o Conselho Nacional de Educação, analisou a trajetória, professor Oswaldir, dos 100 anos de conselhos de educação no Brasil, da atuação do Conselho Nacional e também sobre o regime de colaboração, dentre outros estudos. Teve expressiva atuação como secretário da Comissão Nacional instituída pelo MEC para rememorar e celebrar Paulo Freire, 50 anos de Angicos. Educação de jovens e adultos foi um dos seus campos de estudo, atuando junto ao SESI e diferentes estados. Como assessor do Instituto Paulo Freire, elaborou vários documentos técnicos
e conceituais, realizando conferência por todo o nosso Brasil. Não é só por toda Santa Catarina, mas por todo o nosso Brasil. Esse é o conferencista da noite de hoje. Grande estudioso, grande educador e que não cansa de lutar pela educação do nosso país. Com vocês, o palestrante da noite de hoje. Seja bem-vindo a Santa Catarina, meu querido amigo. Boa noite Santa Catarina, boa noite a todos e a todas da mesa e aos ouvintes. A professora Darli sempre me apresenta desafios quase insuperáveis. Ela insistiu para que eu fizesse essa abertura e eu resisti um pouco porque, sinceramente, falar na abertura da Conferência de Educação de Santa Catarina, ao mesmo tempo que me é muito grato, tenho um carinho especial por Santa Catarina, nela nasceram meus filhos, mas também é um desafio muito grande. Darli, obrigado pelo convite, e você responde pelas consequências das decepções que eu provocar nos ouvintes. Muito bem. Eu preparei uma fala um tanto quanto didática, porque eu tive o privilégio de ser assessor do MEC nas conferências anteriores, sistematizando as propostas dos estados, das 27 unidades da federação. Milhares de propostas nas conferências 2010, 2014 e 2018. E, obviamente, que ao fazer isso, eu tive uma percepção e gostaria de comentar algumas coisas sobre o significado e o papel das conferências, tendo como referenciais os dois documentos que a Darli me encaminhou, que é o documento referência da conferência e o projeto de lei complementar sobre o Sistema Nacional de Educação. O documento referência tem uma definição muito pertinente. A conferência é um grande fórum de compartilhamento de ideias, apresentação de resultados e realização de debates e proposição de alternativas, ou seja, faz uma análise do passado e apresenta os caminhos do futuro. Então, a conferência tem um caráter propositivo, ou seja, o que é que a sociedade deseja, o que é que a sociedade propõe às instituições públicas, e, ao mesmo tempo, um caráter mobilizador, o comprometimento de todos pela educação. Mobilizar a todos, porque a educação é a tarefa de todos. Paulo Freire dizia muito bem que todos somos educadores, seja nos tribunais, seja nos parlamentos, seja nas salas de aula, nas instituições públicas ou nas empresas, porque nós educamos muito mais pela nossa atitude do que pelas nossas palavras. Nós ensinamos pelo exemplo, principalmente os que ocupam posições de liderança. Então, a conferência quer despertar a consciência de todos para o seu papel educativo, para o seu papel na sociedade, seja no respeito à diversidade, no respeito a todas as formas de ser e de amar. Então, a conferência tem esse caráter. Mas a conferência da educação, ela tem um caráter coletivo geral. Ela procura construir a visão do todo. Então, a questão da participação precisa ser bem
qualificada, bem situada, porque a participação não é para construir os desejos individuais, para um jogo de soma zero, de quem ganha e de quem perde, mas é para construir um jogo do soma-soma, que leva à construção das aspirações coletivas. Então, eu afirmo com ênfase que a conferência tem um caráter mobilizador e propositivo, mas se ela é propositiva, ela pauta propostas, ela não estabelece leis, nem normas, nem ações propriamente a serem executadas. Se ela é propositiva, a quem cabe tornar isso normativo? Depende da natureza da proposta. Temos, por exemplo, a ênfase na construção do Plano Nacional de Educação. Quem vai instituir o plano são os parlamentos, federal para o plano federal, estaduais para os planos estaduais e municipais na sua esfera, ou seja, quem tem competência para legislar e tornar o plano lei a ser cumprida. Ou, se for uma norma pedagógica, os conselhos de educação. Ou, se for uma proposta administrativa de gestão para os gestores. Então, a conferência tem este caráter propositivo para induzir parlamentos a fazerem leis, conselhos a estabelecerem normas, executivas a desencadearem ações. O que eu tenho observado nas conferências anteriores, ao sistematizar, é uma questão muito importante da necessidade de qualificar o sentido da participação. A participação, ela não passa pelo egoísmo das propostas singulares. Ela existe para estabelecer a visão do todo desde os diferentes pontos de vista, ouvir a todos para construir os consensos mínimos, porque as conferências anteriores eram eivadas de propostas macro excelentes e de micropropostas praticamente individuais. E quando você mistura o macro e o micro, eu aprendi, ao estudar planejamento, que quando tudo é prioridade, nada se torna prioridade. E nós vamos encontrar, na análise da execução do atual Plano Nacional de Educação e de todos os planos, eu fiz um estudo para o Fórum Nacional sobre Planejamento, terminou publicado depois no livro, é que eles não conseguem motivar uma execução efetiva porque eles são muito diluídos. As propostas, nós temos, por exemplo, 20 metas, mais 200 e poucas estratégias. Quando tudo é prioridade, o importante se iguala ao singular episódico, ao desimportante. E aí há uma dificuldade muito grande de você tornar isso efetivo. Então, eu vou avançar um pouco na minha fala sobre se a conferência é propositiva, o que propor? O que propor? Na dimensão do plano, dos conselhos, da escola e do sistema, principalmente. Mas o que propor para que educação? Não é para uma educação qualquer. É preciso que tenhamos uma concepção de educação, porque a concepção nos dá o rumo,
a direção das propostas, o significado das propostas. E mais, falava o representante do Ministério Público para uma educação de qualidade social. Mas o que é educação de qualidade social? Vou deixar essas considerações para que educação de qualidade social para o final. Vamos, então, ver o que propor para o Sistema Nacional de Educação. Em primeiro lugar, precisamos compreender o significado de sistema. Sistema aparece pela primeira vez com os pioneiros da educação nova, 1932, e que termina consolidando na Constituição de 34 a ideia dos sistemas de ensino e dos conselhos de educação. Só um parênteses, por que sistemas de ensino e conselhos de educação? Os pioneiros se referiam a sistemas educativos, não se referiam a sistemas de ensino. Como os conselhos de educação já existiam desde o início do século, o livro que o Oswaldir apontou, eu faço toda a trajetória dos conselhos, sempre foram referidos como conselhos de educação, porque eles tinham um caráter mais de deliberações, consultiva ou deliberativo normativo, das questões pedagógicas, da educação propriamente dita. Os sistemas, eles ganharam essa denominação de ensino e não de educação, porque eles estiveram mais referidos a uma dimensão de gestão de redes de ensino, e não numa visão mais ampla, mais macro, de gestão de um processo educacional. Primeiro desafio, eu sei que há questões legais, inclusive constitucionais, que a Constituição se refere a sistemas de ensino, mas o desafio é que os nossos sistemas ultrapassem as redes de ensino e a gestão do processo educacional, para que abranja a dimensão das políticas públicas de educação. E aí são sistemas educativos, como diziam os pioneiros, sistemas de educação. Denominações à parte, esse é um primeiro desafio para as conferências. Os pioneiros tinham uma concepção de sistema, apenas para lembrar que sistema é a articulação das partes num todo em vista de uma finalidade comum, é a sinergia das partes que convergem para uma finalidade comum, e nesse sentido da sinergia, a soma das partes não é igual ao todo. O todo sistêmico é maior que a soma das partes, porque ganha a força da sinergia, da articulação das partes. E os pioneiros faziam a crítica à educação daquela época, ensino primário, secundário, comercial, superior, e diziam tudo fragmentado, tudo desarticulado, e acrescentavam: não temos um projeto nacional de educação. E para eles, sistema era o projeto nacional de educação, um plano que articulava o todo, buscando, vejam a profundidade, a unidade na diversidade, respeitando a diversidade, a riqueza imensa das experiências regionais locais e, vamos dizer, da diversidade cultural, histórica de cada ente federado, mas, no entanto, todos confluindo para um projeto nacional de educação,
um projeto de unidade nacional, de uma cidadania nacional. Essa era a concepção deles. E é o que nós buscamos hoje, ao querer retomar a ideia, há tanto tempo discutida e não temos conseguido avançar o suficiente, de articular o todo num projeto nacional de educação, constituindo o Sistema Nacional de Educação, que nos leve a uma visão do todo na riqueza dos projetos estaduais, municipais, enfim, regionais. Essa é a grande dimensão do Sistema Nacional de Educação. Então, o que propor para o Sistema Nacional de Educação? O documento referência diz que o Sistema Nacional estabelece os caminhos por meio dos quais será possível integrar, articular e organizar a educação nacional. Perfeita definição. Os caminhos, as formas, os processos pelos quais será possível integrar, articular e organizar a educação nacional, com ênfase no direito à educação e na superação das tremendas desigualdades da nossa realidade. Isso está no documento referência que a Darli me alcançou. E parabéns, está muito bem posto isso. Então, o que fazer para alcançar isto? Que propostas? O projeto de lei complementar tem algumas propostas. Estabelece que nós teremos as tais comissões de pactuação federativa, tripartite nacional, bipartite estadual e municipal, não seria unipartite, né, como comissão. E que os conselhos têm um caráter normativo e consultivo a ser disciplinado em lei própria, mas as comissões tripartitas seriam uma outra estrutura ad latere, ou diferente. Eu já falei para a Darli, eu estou fazendo nas minhas falas um desafio. O Conselho Nacional de Educação foi concebido pelo Fórum em Defesa da Educação Pública no processo da Constituinte e depois na LDB, como o órgão articulador do Sistema Nacional de Educação, como órgão articulador. Não vingou. Não sei se não seria hora de repensar, mas não o Conselho na sua formatação atual. A formatação prevista pelo Fórum nas Conferências de Educação em Defesa da Educação Pública, ele era mais amplo e mais representativo. No livro que Oswaldir mostrou, eu faço uma análise e chego à conclusão que o Conselho Nacional é sudestino e masculino. Foi pouco representativo do Norte, um pouco do Nordeste, pouco do Centro-Oeste, um pouco mais do Sul, mas predominantemente do Sudeste e quase que exclusivamente masculino até bem recentemente. Agora tem uma participação feminina um pouco maior, mas não ainda equilibrada. Então, qual é o desafio que eu coloco? Por que não um Conselho Nacional de Educação com a Câmara de Educação Superior, como é, se for o caso, com a Câmara de Educação Básica, como é, se for o caso, e com a Câmara do Sistema Nacional, com sua participação tripartite nessa Câmara, e os conselhos estaduais também terem sua Câmara bipartite, porque se o Conselho Nacional é o órgão pensador da educação nacional, como é que ele não pensa
o Projeto Nacional de Educação, que está inserido no sistema que é responsabilidade do Sistema Nacional de Educação. Só para desafiar um pouco isso daí. Segundo desafio, e o plano, dizia o nosso coordenador Gama, que é o grande articulador do Sistema Nacional. De fato, o plano efetiva o Projeto Nacional de Educação. O que propor para os planos nacional, estaduais e municipais? A parte de que eles precisavam ter mais seletividade do que é dimensão nacional, do que é factível num prazo de 10 anos e do que é realmente a aspiração nacional. Não pode ser, vamos dizer, algo do todo. Voltando um pouco à análise das emendas das conferências estaduais que eu fiz nas CONAIs anteriores, vendo as 27 unidades, dava para perceber essa proposta é da categoria tal, essa proposta é do sindicato tal, dava para perceber a origem das propostas. Não eram propostas do coletivo nacional, eram propostas com ênfases corporativas. Eu sempre digo que os interesses da corporação se defendem nela, os interesses nacionais se defendem no todo, porque no momento que nós estamos tratando de um projeto nacional, estamos tratando da educação nacional como um todo. E um pouco aquele jogo, eu aprovo a sua, você aprova a minha, estamos entendidos. E aí não é uma qualificação da participação para uma visão do todo nacional. Desculpem a ênfase, vocês me convidaram para falar, e eu, nos meus 81, tenho a liberdade de dizer o que penso, e vocês têm a liberdade de discordar. Perfeito. Então, para os planos, o documento, em primeiro lugar, precisa ter clareza do significado do que é planejamento. O planejamento, ele tem diretrizes, ele tem um rumo, e aí volta a direção que eu quero dar à educação deste país. Volta a questão da concepção de educação, de sua qualidade. Não dá para discutir educação sem um conceito de que qualidade queremos. Em primeiro lugar, isso. Segundo, há metas, há etapas a serem alcançadas. E há meios para alcançar essas etapas. A meta estabelece um marco, onde quero chegar. As estratégias estabelecem processos de como chegar. As estratégias deveriam todas ter a possibilidade de serem convertidas em ações concretas, em projetos concretos. Estratégia não é discurso. Não é discurso teórico, não é afirmação de princípios. A afirmação de princípios está nas diretrizes. Caminhada até onde quero chegar está nas metas. Processos, meios, formas de caminhar para chegar até lá está nas estratégias. Essa é a concepção que eu tenho de planejamento. O documento referência, ele tem 9 subeixos sobre o planejamento, ele tem outros eixos, e tem um eixo sobre a escola, do qual eu vou falar ao final. Mas eu quero destacar não só o importante de ter clareza do planejamento, da definição de diretrizes, o rumo que eu quero ter, a qualidade de educação que eu concebo, de metas, etapas aonde chegar e de estratégias, de processos como chegar lá. Isso é na construção. Na avaliação, nós temos falado de monitoramento. Ok,
eu vou acompanhar o que foi planejado, ver se está sendo executado. Monitoramento é isso, é seguir o caminho. Está sendo feito ou não está sendo feito? E aí eu preciso, com muita clareza, de saber quem vai acompanhar e quem é responsável pela execução. Essa estratégia não foi implementada. Quem devia implementar essa estratégia? Era o secretário de Educação? Era o Conselho? Era a Assembleia Legislativa? Alguém tinha responsabilidade por esta estratégia, por esse projeto, por essa ação concreta. Se não tem responsável, desculpem, é o cachorro que caiu da mudança, certo? Desculpa a certa crueza da expressão, não tem ninguém responsável. Então, isso é preciso no monitoramento. E a avaliação é mais séria ainda, porque a avaliação não é se alcancei ou não alcancei a meta, e se implementei ou não implementei a estratégia. A avaliação é muito mais. Surtiu o efeito esperado? Qual foi o impacto social? A avaliação é por que essa estratégia não foi implementada? Por que esta meta não foi alcançada? O erro esteve no planejamento, planejamos tudo e sabíamos que não podíamos fazer tudo. O erro esteve na implementação. A avaliação tem que ter clareza disso para que eu possa replanejar, corrigindo esse erro. Então, isso é importante. O que funcionou? Por que não funcionou? Eu aprendi que, com Einstein, que a lógica que criou um problema não serve para resolver aquele problema. Ou seja, não se resolve um problema com a lógica que eu criou. Se a lógica foi um planejamento mal feito, que quis abarcar tudo, e aí não deu para fazer tudo, e você repetir esta lógica, você vai incorrer no mesmo erro, no mesmo processo. Então, a avaliação deve mudar a lógica do planejamento. Por isso que as conferências são convidadas a discutir o que não deu certo, também os resultados e também o porquê não deu certo. Eu, às vezes, lembro de uma questão que impacta muito. Nós temos uma LDB, uma Constituição maravilhosa, uma LDB original de Darcy Ribeiro maravilhosa, e nós já temos mais de 200, 300 emendas a essa LDB, que tinha 100 artigos. Aí, um dia, na Câmara dos Deputados, numa palestra, eu perguntei, vocês fizeram tantas leis e a educação mudou? Melhorou? Se temos tantas leis e a educação não muda, não melhora, alguma coisa está errada. Nós temos uma cultura que achamos que basta fazer leis, que basta fazer um plano, que basta fazer uma conferência com belas propostas. Não. Nós precisamos da cultura da ação, do compromisso sobre o que nós estamos propondo. Outro desafio da conferência, não basta propor. E sobre os conselhos, o que teríamos a dizer? O papel histórico dos conselhos de educação, ele foi um papel que mostra claramente que a gestão da educação sempre foi uma questão que eu diria colegiada. Sempre as grandes discussões era a congregação de professores, conselhos escolares, conselhos nas universidades, sempre uma participação dos educadores. Hoje nós queremos, nos conselhos de educação, ampliar essa participação, não só educadores, mas também
a representação da sociedade. O que é a representação da sociedade civil? Só para lembrar, o primeiro conselho, 1911, era constituído dos diretores das faculdades da época, eleitos pelos pares, e de representantes das congregações, eleitas pelos pares. Totalmente democrático, fechado no circuito da educação. Em 1937, o novo Conselho Nacional de Educação, ele teve 2 períodos, um 31 a 36, outro 37 em diante, havia vagas e cada estado, cada categoria, ensino público, comercial, industrial, ensino privado, indicava nomes para a vaga da sua categoria. Eram 14 vagas, 2 de livre escolha. E aí apareceram centenas de nomes. O conselho, que ainda funcionava, foi encarregado de fazer listas tríplices, e as fez. 14 listas tríplices para as 14 categorias. Getúlio Vargas, presidente, que viria a ser ditador, sentenciou o primeiro de cada lista. Os educadores entendem de educação mais do que eu e de nós políticos. O primeiro de cada lista. Hoje você tem no Conselho Nacional de Educação, não sei nos conselhos estaduais e nos municipais, a representação social no nacional de listas tríplices de 30 categorias, em torno de 30, já variou para 40, para menos, em torno de 30 categorias. E o presidente da República escolhe desses 90 nomes, meia dúzia para preencher as vagas. Isso não é uma representação social. Quando não, deixa de escolher das próprias categorias. Então, se nós queremos um Conselho Nacional de Educação, um Conselho Estadual de Educação, precisamos discutir mecanismos da efetiva participação social. Mas participação social não corporativa, que é a grande crítica que se faz à participação. O que seria uma participação corporativa? O conselheiro eleito estar lá para defender a sua corporação. Não. Uma vez conselheiro, ele é conselheiro do todo da educação. A representação é para levar ao conselho os diferentes olhares, desde as diferentes percepções sociais e categorias sociais e entidades da sociedade civil. Mas não para a defesa delas num novo cabo de guerra de quem ganha e quem perde. Não. A educação é de todos, é para todos e deve ser assim concebida. Então, esse é um outro desafio. Às vezes me pergunto qual é a diferença entre conselhos e fóruns. Eles convivem perfeitamente, porque a natureza do fórum é propositiva, é mobilizadora. A natureza do conselho é normativa, deliberativa. Ela pode tornar norma pedagógica uma proposição da conferência que veio do fórum que coordena as conferências. Então, é preciso ter clareza disso tudo. E, finalmente, o documento fala em reimaginar a escola. O que seria reimaginar a escola? Se fala muito na escola pós-pandemia, na escola mista, metade online, metade presencial, e tantas outras formas. A grande questão não é esta. Esses são meios. Os fins se situam em outro patamar. O nosso currículo nasceu da Revolução Industrial e continua, em boa medida, o mesmo. A sociedade da informação, ela não passa mais pela escola. A escola não é mais o lugar da informação, seja via internet, seja presencial, o que for. Eu brinco que
Se você esqueceu o que é número primo, abra o Google e em 2 minutos você tem uma lição perfeita do que é número primo. A escola é mais que informação, ela trabalha o conhecimento. O que é o conhecimento? É a interpretação da informação para ler o mundo, para entender o mundo, para entender a natureza, para decifrar a natureza e me entender no mundo em que me situo. Para a pessoa se entender no mundo em que se situa. E propor à sociedade, a cidadania que queremos viver, os cidadãos que queremos ser. Mas eu não paro aí ainda, não, isso é muito pouco, porque conhecer, entender, interpretar o mundo é muito pouco. Eu preciso ter aprendizagem. Eu gosto de citar um exemplo do menino que faz, em pesquisa na internet, um trabalho escolar sobre ambientalismo. Contêiner de lixo seco, lixo orgânico, a garrafa PET leva 500 anos para decompor, a queimada dá na camada do ozônio, não sei o quê. Bom, tirou nota 10. Aprendeu? Depende. Se ele não separa o lixo em casa, não aprendeu. Se ele continua queimando garrafa PET, não aprendeu. Se eu fosse dar uma prova para esse menino, eu não perguntaria quanto uma garrafa demora para decompor, perguntaria como você processa o lixo na sua casa. Aí eu iria entender um pouco. Aprendizagem é conhecimento em ação. E uma palavra que um determinado setor da educação não aceita bem, mas que precisa entendê-lo numa concepção mais ampla, conhecimento em ação é desenvolvimento de competências. É se tornar capaz de ter competência para ser um cidadão ético, um cidadão que sabe conviver, que sabe ser e sabe o que quer ser e sabe fazer na sociedade. Essa é a competência. Então, reimaginar a escola é mais do que reimaginar processos da mera transmissão de conhecimentos acumulados, que o Castoriadis chama o pensamento herdado da sociedade. Nós temos que passar para além do pensamento herdado, o pensamento colonialista do que outros povos e outras pessoas fizeram, para termos a criação contextualizada no nosso momento, na nossa história, na nossa necessidade social de que cidadãos queremos ser, que sociedade queremos construir, em que sociedade queremos viver, amar e ser felizes, como dizia Paulo Freire. Então, a escola inovadora, reimaginar a escola, é reimaginar todo um processo. Professores, o aluno não é mais o mesmo, é outro, completamente diferente de quando nós fomos alunos. Está aí um grande desafio, por isso que há desistência, há desestímulo, há pergunta, para que é que me serve isso, para que tenho que aprender isso? Porque nós não damos significado ao conhecimento para a vida, processo de vida, significado de conhecimento para a vida. E hoje existem metodologias ativas, sala de aula invertida, existem tantos meios para levar o conhecimento a se tornar aprendizagem e a aprendizagem se tornar educação na dimensão ética, social da cidadania. Então, mudar a escola não é apenas inovar meios
é mudar processos, é mudar finalidade. Mudança de paradigma não é tornar um pouco melhor o que está aí, ou dar mais eficiência ao que está aí. É mudar o que está aí. Paradigma é mudança do que está aí. Então, isso para reimaginar a escola, seja via virtual, presencial, o que for, nós temos que dar um passo para além. Que escola esses nossos jovens de hoje querem que faça significado para a vida deles, que dê respostas às angústias, às aspirações deles, que dê respostas às angústias e às aspirações deles. E aí o papel da escola é esse, é dar respostas à vida. E aí se fala muito em gestão democrática, e eu faço sempre um desafio. Gestão democrática para que educação? Se for para a educação tradicional, esquece a gestão democrática. Exerça a gestão autoritária, se for para a educação tradicional. Agora, se for para um novo paradigma de educação, de formação de cidadãos, só é possível fazer isso por meio da gestão democrática, porque para a escola ser cidadã, ela tem que ter as características da cidadania, porque se ela não tiver as características da cidadania, que para mim, na sua essência, é democrática, ela não vai formar cidadãos, vai formar títeres. Paulo Freire tem uma frase significativa que diz: se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Se a educação não for libertadora, emancipadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E a escola precisa que os educandos se tornem autores do próprio processo de construção de seu projeto de vida. Teria muito a falar sobre isso, mas já extrapolei meu tempo. Então, a gestão é isso, e espero que a Conferência de Educação tenha presente fundamentos de que educação queremos, para que sociedade queremos, onde possamos viver, amar e sermos felizes, repetindo Paulo Freire. Muito obrigado. Professor Genuíno, parabéns, parabéns, parabéns. Realmente, né, essa é a educação que a gente luta, que a gente veste a camisa, e nós estamos aí para transformar, para mudar essa sociedade, né? Tem que ser uma educação que realmente dê resposta para essa vida aí posta, né? Principalmente nessa época de pandemia, né? Que está difícil, né, Patrícia? Passar essa pandemia, o desafio é grande, né? Mas nós estamos na luta por uma educação para o desenvolvimento da cidadania, né? E quando Paulo Freire dizia, se não for libertadora e emancipadora, né, realmente acontece que nós queremos ser o quê? Né? Nós trabalhamos para ser o quê, né, professor? Nós precisamos que os nossos educadores sejam protagonistas na construção da sua vida. Nós temos no nosso plano estadual de educação uma citação, professor Genuíno, que diz o seguinte: quando uma escola abre suas portas ao amanhecer, o dia não nasceu em vão. Mas nós não queremos aquela escola tradicional. Nós queremos aquela escola que dê possibilidade de desenvolvimento de cidadania, que dê possibilidade de protagonismos dos nossos alunos, e nós sabemos que nós podemos, com certeza, né, professor Humberto? Com certeza, nós temos esse poder nas mãos. Passa por cada um de nós, e juntos nós somos fortes. Nós temos muitos elogios, professor Genuíno. Nós temos uma questão sobre a gestão democrática, da Maria de Lourdes
Mendes Lopes, tá? E aí ela questiona as nossas legislações, né, com relação à questão da gestão democrática. É um princípio constitucional, é um princípio que está na LDB, e, de repente, nós temos contradições com relação, assim, ela coloca a questão do diretor de escola, do gestor, ser indicado pelo executivo. É uma questão que ela levanta, que a gente gostaria de ouvir o senhor sobre isso. A questão da gestão democrática ultrapassa em muito a forma de escolha do seu diretor. Em muito. É muito pequena a visão se a escolha do diretor é democrática ou não. Me desculpa, mas eu conheci diretores indicados essencialmente democráticos e conheci diretores eleitos autoritários. Então, não é por ali o problema. O problema é que a gestão democrática é daquela escola que estabelece um processo interno de sujeitos e não hierárquico de quem manda e quem obedece. Na horizontalidade, como eu dizia, quem acompanhou a live da semana passada, alguém falou aí, na horizontalidade dos sujeitos, da dignidade humana igual de todos. É no respeito do aluno como sujeito, no respeito da voz do aluno, no respeito da diversidade das diferentes formas de ser, de amar, de se apresentar, enfim. A democracia, claro, eu sou a favor que o diretor seja escolhido pela sua comunidade, seja escolhido, porque aí ele tem uma legitimidade, ele tem uma representatividade. E se a comunidade escolher mal, ela que aprenda e mude na próxima, entende? É porque dá legitimidade. Mas não está aí a essência da gestão democrática. A essência da gestão democrática está no processo pedagógico de construção de sujeitos autônomos responsáveis pelo seu próprio projeto de vida. Eu vou citar, então, Francis Imbert, que ele faz uma comparação entre o artista que molda uma estátua, escreve um livro, compõe uma poesia. Ele está produzindo uma obra de arte, mas que é objeto. O professor não molda, não produz objetos. O educando, a criança, não é objeto a ser moldado, a ser disciplinado, a ser fabricado, ele usa a expressão. É um sujeito que se autoconstrói, mas se autoconstrói com os referenciais de valores, de conhecimentos que ele permeia com o professor, que ele recebe do professor. Mas não é para ele ser um papagaio que repete o professor nas suas ideias, e aí tem um equívoco muito grande na educação crítica. Educação crítica não é educação que reproduz a voz de quem expressa a sua opinião. Educação crítica é quem adquire a capacidade de autojulgar, de autodecidir. Mas daria para falar muito sobre isso, é outra palestra, tá? Mas é a minha percepção. Só para afirmar que eu sou a favor da eleição do diretor por processos de mérito. Não é qualquer coisa. É preciso critérios. Para ser diretor de escola, é preciso critério. Não é para qualquer um. E a gestão da escola, tem um livro que a Unesco publicou recentemente, e que eu fiz todo o trabalho da formatação, revisão e tudo a partir da pesquisa que eu recebi, em que ele mostra que a gestão tem um peso importantíssimo
importantíssimo na escola. Então, para ser gestor de escola, é preciso ter credenciais de competência de gestão de um projeto de educação. Respeitados esses critérios, esses credenciais, se há diversos que cumprem esses critérios, deixa a comunidade escolher dentro de critérios, para que o diretor tenha legitimidade, compromisso e apoio. Muito bem, professor Genuíno, é muito bom ouvir o senhor. A Carla Pessotto, da SEDE, ela faz uma consideração, né, só uma consideração, construir um plano factível é essencial para o cumprimento das metas e estratégias. Por que o plano factível é essencial? Porque o plano não factível, nós planejamos desilusões, planejamos frustrações. Quando eu planejo o inalcançável, eu planejo uma frustração, um desencanto. Então, o plano precisa ser realista, mas precisa não estar limitado ao presente. Ele precisa ter a ousadia de romper limites, mas limites possíveis de serem rompidos. Ele precisa avançar, mas não pode ser o sonho da vida, porque aí eu tenho uma frustração encomendada. Certo, professor, certo. Muito bem, muito bem. Então, em nome do Fórum Estadual de Educação, nós só temos que agradecer, agradecer e agradecer, né, professor Cláudio, da nossa UNCM Santa Catarina, que está aí conosco, né, professor Humberto. Então, gente, assim, já são 20h51, é isso, né, João? É isso. Então, João, isso. Eu Nossa. posso encaminhar para o encerramento? Pode. Só fazer um registro, que diante do professor Genuíno nós estamos nos alfabetizando sempre, né? Diante dessas palavras sábias em que o Genuíno falou para nós, dessa responsabilidade coletiva, desse porquê tão simples e complexo da CONAI, desse divisor de águas, né? O que sinergia isso traz para nós? Quer dizer, foi... E olha, mais de 260 pessoas participando no YouTube, e assim, sabe as palavras, a necessidade de refletir. Então, o professor Genuíno trabalhou com o nosso interior, né? Então, nesse momento, agora a gente passa... Muito obrigado, professor Genuíno. Muito obrigado e continue conosco. A gente passa para Darli, para dar os últimos novos encaminhamentos da CONAI, agradecimentos, e para fazer o fechamento desse momento, né, professora Darli? Com certeza, meu amigo, com certeza. Né? Então, assim, gratidão, 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 professor Genuíno. Sabemos que nós tiramos o senhor da sua viagem de descanso lá de Belém para estar aqui em Santa Catarina, né? Mas foi muito importante estar com o senhor, foi muito importante, né? Eu gostaria de agradecer a todas as autoridades aqui presentes, né? Agradecer muito ao nosso Manuel Humberto, ao Cláudio, ao Joaldir, à Patrícia, ao Sica, ao João Botega, ao Fabrício, né? Todas as autoridades que estiveram conosco, que estão até o presente momento, tá? Ao Vitor, nosso secretário adjunto da Educação, enfim, todas as autoridades, e gostaria de passar, né, as informações com relação às etapas que nós estamos tendo a cumprir ainda, né? Nós começamos um agradecimento muito, muito especial às 37 entidades que aqui estão nesta luta coletiva, democrática e participativa, professor Genuíno. Então, o que nós temos aí pela frente, né? Nós já realizamos 5 conferências preparatórias, começamos com a UNCM Santa Catarina, sobre o Sistema Nacional, né, professor Cláudio? Né? E ontem nós tivemos mais uma conferência com a Fundação Catarinense de Educação Especial sobre as políticas de educação especial aqui em Santa Catarina. Então, o cronograma das etapas aqui em Santa Catarina.
de setembro a outubro, né, nós teremos as conferências municipais e intermunicipais, né? Em novembro, a CONAI regional. 26, 27 e 28 de abril, a CONAI estadual. E 23, 24 e 25 de novembro, a CONAI nacional, professor Humberto. Então, neste momento, eu declaro oficialmente aberta a 4ª CONAI Santa Catarina 2021-2022 e que façamos um excelente processo rumo à CONAI Nacional de Educação em 2022. Muito obrigada a todos e a todas. Tá? Um grande beijo no coração de vocês. Se cuidem. Tá? O Fabrício está dizendo para acessar as redes sociais, que nós estamos em todas as redes sociais também, né? Facebook, YouTube, Instagram, e que lá tem a nossa divulgação do movimento de Santa Catarina. Professor Genuíno, o movimento aqui é grande, professor Humberto, é grande, não é fácil, mas não é difícil. Juntos nós somos fortes e nós chegaremos lá. Como dizia a nossa amiga Giovânia Nascimento, todos os caminhos levam rumo à CONAI 2021-2022. Boa noite a todos e muito, muito, muito obrigada. Um grande abraço.